Ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Esse é um podcast que apoia-se em leituras acerca de cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador, que interpreta os textos disparadores para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, da Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com agentes do meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas nas cidades brasileiras. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Neste episódio, a obra apresentada será A Justiça Social e a Cidade, de David Harvey. O livro é uma tentativa de estabelecer novamente o paradigma da geografia urbana, que não pode permanecer desconectada e imparcial no momento em que a pobreza urbana e os males sociais se acentuam. Dividida em 3 partes, a obra se inicia trazendo formulações liberais que não correspondem às demandas dos problemas da cidade, depois passa por formulações socialistas, descrevendo suas complexidades, e finaliza com uma síntese. Quem descreve agora com mais detalhes aspectos centrais do pensamento de Harvey e os capítulos iniciais do livro é Bruno Cândido, doutorando em Geografia pela Universidade de São Paulo. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Dizer que é uma honra apresentar o trabalho, apresentar o livro do Harvey, na verdade. É um livro originalmente de 1973, publicado na Johns Hopkins University Press, lá de Baltimore, Estados Unidos. Universidade, inclusive, que é a responsável por aquele mapa mundi do Covid, aquela projeção de Mercator, aquele fundo de mapa de Mercator com os casos de Covid-19 no mundo inteiro. Vem dessa Johns Hopkins também. O David Harvey é britânico, ele nasceu no Reino Unido, dia 7 de dezembro de 1935, na cidade de Gillingham, e hoje ele é professor de antropologia da pós-graduação da Universidade da Cidade de Nova York desde o ano de 2001. E o Harvey, hoje, um dos maiores expoentes da geografia no âmbito internacional, e ele transita muito bem em diversas áreas, Ele dialoga muito bem com economia, com urbanismo, com sociologia, e assim sucessivamente, tanto que esse livro dele, de modo geral, ele trata, e não é apenas tangenciando, ele consegue aprofundar em temáticas muito diversas, daquelas que necessariamente teriam uma relação direta com o tema, Ele não é um cara monotemático, longe disso. Inclusive, ele defende a interdisciplinaridade nesse texto e até em outras obras também, que a gente tem que fazer o diálogo, estabelecer as pontes entre disciplinas diferentes. E dentre as principais obras dele, a primeira foi a mais famosa, a mais notável, foi o Explanation in Geography, trazendo uma obra essencialmente de teoria e método. Depois ele vem com a condição pós-moderna, Enigma do Capital, Loucura da Razão Econômica, Cidades Rebeldes, A Produção Capitalista do Espaço. Não são só esses, E esse que a gente vai ler hoje, os 2 capítulos 1 e 3, que é o A Justiça Social e a Cidade. A versão em português brasileiro foi traduzida por outro ícone, outro crânio lá da geografia da USP, que era o Armando Corrêa da Silva. E ela foi publicada em 1980 pela editora Russitec. O livro ele é dividido internamente em 3 partes. A primeira ele chama de formulações liberais, que seriam formulações dentro do sistema capitalista atual, dentro do sistema econômico vigente. A segunda parte ele vai trazer formulações ditas socialistas, que é muito mais a abordagem do próprio Harvey. Isso não quer dizer que ele não saiba dialogar com as formulações liberais, muito pelo contrário, ele conhece muito bem. E a síntese, que é o capítulo 7, o capítulo derradeiro, depois ele faz ali umas considerações finais. E aí, já no prefácio, o Armando Corrêa da Silva, escrevendo sobre a obra, ele vai dizer que uma das coisas mais importantes que o Harvey traz à tona, no texto como um todo, é o que é o espaço.
Nós temos, por exemplo, dentre várias definições, uma que é trazida pelo Milton Santos, que é o espaço é um sistema de objetos, um sistema de ações, né? E que o espaço vai ser um conjunto indissociável dessas duas coisas, né? Que as ações vão coordenar os objetos e que não existe ação sem objeto, e que não existe objeto sem ação, em linhas gerais. E antes disso, né, essa contribuição do Milton Santos, ela é do final da década de 80 e início da década de 90, o Harvey já vai colocar essa questão à tona. O que é o espaço e o que a prática humana cria como espaço, né? Qual é a possibilidade transformadora que a humanidade tem enquanto convívio social de transformar o espaço em que nós convivemos e nós estamos. Inclusive, na introdução, ele faz algumas propostas, né? A principal, que vai permear a obra toda, é o fato de que as questões de justiça social vão ter muita importância para que sejam aplicados princípios espaciais e geográficos ao planejamento urbano e regional. O que ele vai dizer, em linhas gerais, é o seguinte: boa parte do planejamento urbano e regional funciona muito alicerçado em questões métricas que considerem essencialmente indicadores e levantamentos estatísticos, né? E que muitas vezes fica alijada a questão da realidade espacial, a questão da realidade geográfica, ou seja, a forma como os sujeitos encaram aquele espaço em que vivem, a cidade em que moram e assim por diante. E esse livro nada mais é do que um conjunto de ensaios que o Harvey foi escrevendo até 73 e ele resolveu juntar nesse livro. Então ele, inclusive, na introdução, faz ali quase que um pedido de desculpas, como se fosse uma ressalva, dizendo: olha, algumas coisas que eu escrevi que estarão nesses ensaios, eu já repensei, eu já discordo hoje, né? Afinal de contas, é natural que haja uma evolução na trajetória acadêmica, né, e filosófica de todo mundo, de maneira geral, né? Com o Harvey, muito provavelmente, não seria diferente. E o Harvey traz uma coisa muito interessante para a gente pensar toda a obra como um todo, que é a ideia das 4 naturezas. E natureza, na verdade, é que ele não está falando necessariamente do meio ambiente intocado, não construído, não é isso. Ele vai dizer da epistemologia, vamos dizer assim, que para a gente entender a teoria, a natureza da teoria, nós precisamos de categorias para que possamos entender a natureza do espaço, que veio, né, anos depois, foi o nome dos maiores livros do próprio Milton Santos. O Harvey vai colocar que há uma necessidade de se conceituar o espaço, de entender o espaço relativo, e espaço relativo não é necessariamente uma comparação com o espaço absoluto, mas é a ideia de espaço de relações, né, que é onde as pessoas se relacionam com os objetos, né, onde as pessoas se relacionam com as outras pessoas também, que é um espaço em constante transformação. Que ele nunca vai ser só relativo, ou seja, ele nunca vai ser só relacional, né, do ponto de vista de existirem relações, e ele nunca vai ser só absoluto. Ele vai ser as duas coisas coexistindo de maneira simultânea. E a terceira natureza das 4 é a da justiça social, e que muitas vezes algumas questões em torno de moralidade, de justiça, devem ser questionadas. Ele, inclusive, vai trazer em um dos primeiros capítulos uma passagem do Marx dizendo: tá, mas o que é a moral? Por que a moral é isso? Né? Por que a gente convencionou que tal coisa é incorreta? Por que é incorreta? Né? Enfim, ali uma série de questões mais filosóficas a respeito da questão do que é justiça, né, do ponto de vista prático. E, por fim, a natureza do urbanismo, que, na visão do Harvey, o urbanismo permite que haja a construção de um argumento que vai unir tópicos extremamente importantes, porém distantes. Ou seja, o urbanismo tem, né, sua natureza, a possibilidade, a capacidade de reunir uma série de disciplinas, uma série de categorias e conceitos para interpretar a realidade urbana, a realidade do espaço e assim por diante. Eu escolhi capítulo 1 e 3 por 2 motivos. Primeiro, capítulo 2, ele faz um aprofundamento do debate do capítulo 1, enfatizando muito a questão da renda propriamente dita. Porém, é no 3 que ele vai fechar, do ponto de vista das soluções, essa questão da renda. Então, se a gente não lesse o 3, ficaria o 1 e o 2, mas faltaria o fechamento. E o 1, ele já faz um diálogo muito importante, sobretudo para a finalidade que a gente tem aqui, uma das finalidades, um dos escopos do Rede Mobilidade Periferias, que ele vai trazer algumas ideias para a gente pensar o urbano, para a gente pensar a cidade, para pensar os processos sociais, para pensar
a forma espacial, o planejamento e assim por diante, e, inevitavelmente, vira e mexe, volta e meia, o Harvey cai em exemplos da circulação, na mobilidade, dos transportes e assim por diante. E ele começa justamente fazendo uma crítica a essa falta de articulação entre áreas distintas, e isso compromete uma leitura que acaba não sendo totalizante, tanto do espaço quanto do fenômeno urbano. Então, a crítica dele é o seguinte: muitas vezes o geógrafo tem uma visão, o arquiteto tem outra, o sociólogo tem outra, e nunca se juntam, né? Nunca faz uma visão totalizante, pegando os aspectos que o sociólogo viu, que o arquiteto viu, que o geógrafo viu, ou seja, nunca junta. Essa já é uma crítica que ele faz na página 13, e na página 14 ele traz uma proposta, que nada mais é do que uma ideia de imaginação sociológica e geográfica, que a sociológica nos permite captar a história e a biografia, entender como isso interage na sociedade. E a segunda nos permite reconhecer o papel do espaço em nossa própria biografia, ou seja, não adianta apenas a gente reconhecer o espaço em que estamos, o espaço em que vivemos, se nós não conseguimos compreender as relações que estão entrelaçadas em nossas vidas. Resumindo, nós temos que entender o nosso grupo e o nosso lugar, trocando em miúdos. E que, portanto, quando uma forma espacial é criada, ela institucionaliza e, em determinados aspectos, ela pode determinar o futuro desenvolvimento do processo social. Coisas práticas, por exemplo, um plano de avenidas. Um plano de avenidas, muitas vezes, tem o poder de institucionalizar e de definir como que a cidade irá se desenvolver futuramente. Né? Como que nós podemos falar numa civilização carrocrata e assim por diante. Isso vem a partir de um instrumento que, no início, tinha a finalidade de planejamento, mas que depois institucionalizou a vida, vamos chamar assim. Ele continua trazendo essa ideia de espaço orgânico e perceptivo, né? O primeiro é aquilo que parece ser biologicamente determinado, ou seja, algo que envolve uma percepção de alguém que nasceu e cresceu em um determinado espaço. E o segundo tem a questão neurológica, porque é aquilo, muitas vezes nós nos comportamos de uma determinada forma porque crescemos naquele lugar sabendo daqueles determinados comportamentos. Porém, nós temos a questão das experiências. E o Harvey vai trazer bastante esse tema da percepção, da experiência dentro do espaço urbano. Como a gente percebe, como a gente nota a cidade. São vários tipos de experiência. Como nós enxergamos, como nós cheiramos, como nós sentimos, né? Ele vai falar da experiência sinestésica, tátil, auditiva, visual e assim por diante. E que, portanto, como consequência disso, a arquitetura tem uma importância estratégica na produção e na percepção do espaço urbano. Porque a arquitetura simboliza uma parte da ordem social existente e da nossa cultura. Então, muitas vezes, um conjunto de edificações, um plano de avenidas, o que quer que seja, ele simboliza um determinado momento da nossa história. Então, é um pouco dessa reflexão em relação à arquitetura. E que, portanto, para a gente entender a forma espacial, nós precisamos antes compreender as qualidades simbólicas. Nós precisamos entender o que representa aquela forma espacial para os indivíduos, para as pessoas. Ela não é uma construção meramente territorial, no sentido de ser apenas uma infraestrutura. Ela significa, ela simboliza algo para alguém, né? Ela simboliza algo para uma sociedade. E aí o Harvey define uma ideia, né, uma noção, que ele chama de espaço social, que vai ser um complexo de sentimentos e imagens individuais sobre ele. Então a maneira como muitas vezes eu enxergo a minha cidade pode ser diferente da que meu pai enxerga, né? E isso é muito interessante. Vou dar um exemplo muito meu aqui. O meu pai não utiliza o centro daqui da cidade de Osasco, né? Trocando em miúdos, né? Tudo que ele precisa fazer, ele faz em São Paulo, provavelmente porque já trabalha lá e faz tudo por lá. Então, ele é alguém que ele não sabe andar na cidade de Osasco, no centro. Não lembra o nome das ruas, onde estão as coisas, não sabe. Por quê? Porque não usa. Ele tem uma imagem sobre Osasco que é onde ele mora. O restante da cidade, para ele, não existe, basicamente. No meu caso, é o oposto, porque eu estudei no centro, cresci andando no centro com os meus amigos e tudo mais. Então, eu conheço o centro da minha cidade com a palma na minha mão. Coisa que meu pai, por exemplo, não faz nenhum sentido. E aí se inverte, porque o local de trabalho dele, Zona Sul, Zona Oeste, na capital, ele conhece como ninguém. No meu caso, já não é mais a mesma coisa, porque existem aí algumas mudanças. Então, são imagens individuais que a gente cria, né, sobre o espaço. Tanto o espaço territorial, tanto sobre a forma espacial, como o espaço social também. E o espaço vai variando no tempo, inevitavelmente. E uma coisa que eu achei
fenomenal, fundamental, é que ele traz a ideia de que há uma segregação socioespacial a partir da percepção. Então, na página 24 do livro, lá no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes os brancos de classe média evitam o gueto. E esse processo de evitar o gueto tem uma questão da percepção. Muitas vezes os brancos têm uma percepção de que o gueto é um local violento, de que é um local relativamente insalubre, assim por diante. Porém, muitas vezes essa percepção não corresponde à realidade, né? Então, e isso é muito interessante quando nós pensamos na construção do imaginário. Se nós pedimos para qualquer cidadão do município de São Paulo descrever, por exemplo, um bairro como o Morumbi, muitas vezes ele nunca nem foi, mas ele vai ter um padrão na cabeça dele, no imaginário dele. O Morumbi é um bairro assim, só casas grandes, e assim por diante, assim por diante. E se a gente pedir para essa mesma pessoa descrever, por exemplo, um outro bairro como Jaguaré, muda. Muitas vezes ele vai descrever uma outra possibilidade. Ou seja, são percepções que vão fazendo com que a gente, muitas vezes, evite determinados locais ou que a gente tenha visões pré-concebidas a respeito de porções do espaço que muitas vezes não correspondem àquela nossa percepção. E a ideia de espaço pessoal acaba sendo importante para a gente entender a forma espacial em mudança. Então, muitas vezes, a construção de um terminal de ônibus para mim será decisiva, porque eu vou poder fazer uma integração ali que eu fazia com muito menos segurança, vou reduzir meu tempo de viagem, ou seja, no meu espaço pessoal aquilo foi importantíssimo, foi altamente estratégico. Para outras pessoas é completamente relevante, né? Então a gente também tem essa questão. Portanto, a gente precisa, para compreender o espaço em toda a sua complexidade, avaliar e apreciar os processos sociais. A forma como a sociedade muda, como ela se transforma, como ela se reconfigura, se refuncionaliza, é importantíssima para a gente entender o espaço. E que o que acaba acontecendo, e aí é uma crítica que o Harvey faz, é que o planejamento urbano ocorre mediante quantificação de unidades locacionais. Ele, inclusive, usa o exemplo de setores censitários. Muitas vezes você faz ali uma série de projetos, pensando em políticas públicas, sem necessariamente considerar quem são os indivíduos que estão ali, quem são os sujeitos daquele bairro, daquela região, daquela comunidade e assim por diante, né? Essa é uma crítica que o Harvey também vai fazer. E que, em linhas gerais, a gente precisa entender que as localizações na cidade são dependentes de atributos espaciais e de percepções individuais. E que a gente precisa conhecer a realidade a partir da percepção do espaço, não somente a partir dos dados. Então, se eu pego, por exemplo, um censo demográfico, ele vai me dar uma noção da realidade, mas eu tenho que ir até aquele local para entendê-lo melhor. É basicamente isso que o Harvey está dizendo, né, nas páginas 29 e 30. E que, portanto, ele vai trazer, na 34, uma ideia central para esse capítulo, que é o seguinte: se nós desejamos entender a trajetória do sistema urbano, nós temos que entender os relacionamentos funcionais que tem dentro dele e as feições que são independentes no processo social e na forma espacial que podem mudar a linha daquela trajetória. Ou seja, fatos novos que podem surgir e que podem culminar com um novo curso nas transformações da forma espacial do processo social. E que, portanto, essa relação entre processo social e forma espacial tem uma complexidade enorme, não é uma causalidade simples, né? Não é uma relação, por exemplo, que se o processo social muda, a forma espacial muda. Não é bem assim. É um processo simultâneo, coexistente, é uma coisa muito complicada e que a realidade está em constante transformação. Não tem uma certa fixidez das redes, ou seja, as redes são constantemente percebidas e produzidas. E cada pessoa percebe a rede de uma maneira diferente. E eu coloquei aqui um exemplo para explicar isso um pouco melhor. Muitas vezes, um corredor de ônibus qualquer, ele pode ser muito importante para um passageiro, um cidadão, melhor dizendo, de um bairro mais distante, porque vai reduzir o tempo de viagem, ele consegue ficar mais tempo em casa, muitas vezes, no final de semana, ele vai a um parque que ele não iria, porque a viagem era muito longa, enfim, né? Muitas vezes a redução desse tempo faz com que esse cidadão possa encarar a cidade de uma outra maneira. Só que muitas vezes, para um morador do centro e que usa outro sistema de movimento, um sistema metroviário ou até um automóvel particular, aquele corredor muitas vezes não tem lá nenhuma diferença. E que, portanto, uma última reflexão nesse capítulo que o Harvey vai trazer, a respeito, inclusive, dos deslocamentos, é que o espaço, ele pode sim, do ponto de vista liberal, evidentemente, capitalista, ser entendido como um bem econômico por meio de custos de transportes. E que a gente pode pensar num modelo novo
que substitua os custos do transporte por um modelo de processo social que busque produzir equilíbrio da produção para cada indústria ou firma. O que ele está querendo dizer? Que a gente pode repensar um novo modelo urbano, uma nova forma espacial, que busque, ao menos, amenizar o custo do transporte, reduzir o volume dos deslocamentos, tornar as localizações mais próximas, tornar os deslocamentos mais curtos, mais baratos, mais rápidos, e assim sucessivamente. Então, em linhas gerais, isso é um pouco do capítulo 1, né, das questões ensejadas pelo próprio David Harvey. E no 3, ele vai trazer a justiça social e os sistemas espaciais, né? Esse é o título do capítulo 3. E ele já começa avisando que existiu um problema, em certa medida, que foi uma tendência dentro da ciência geográfica neopositivista, que buscou trabalhar por muito tempo com modelos ideais, buscou por muito tempo trabalhar com esquemas, com gráficos, com matrizes, que muitas vezes escondiam a multiplicidade de variáveis do próprio espaço. O espaço não pode se resumir, né, ele não pode ser mostrado em sua totalidade mediante uma matriz. E a geografia incorreu nessa prática por mais de 3 décadas, até a revolução dentro da geografia, com a adoção da perspectiva marxista, né, em detrimento da perspectiva neoquantitativa, neopositivista, que perdurou da década de 40 até a década de 70. E que, portanto, a partir da revisão dessa possibilidade, né, a partir dessa crítica dentro da geografia, nós podemos entender que a justiça social vai ser, em linhas gerais, uma aplicação particular de princípios justos e conflitos que vão surgir da necessidade de cooperação social para buscar o desenvolvimento individual. Explicando melhor, justiça social é quando há a aplicação, é quando há a busca por equilibrar as necessidades de cada indivíduo, porém dentro de um convívio social. Ou seja, não é uma solução que busque atender apenas a um grupo, mas é uma solução que vai buscar atender a todos os grupos envolvidos. Então, a noção, a ideia de justiça social é exatamente trazer um equilíbrio, né? Por isso que ele chama de princípios justos, para todos os envolvidos. Em linhas gerais, é basicamente isso. Então, para o próprio Harvey, ele vai dizer o seguinte: para que a gente possa examinar o que é a justiça social, né, dentro da proposição dele, Harvey, a gente precisa perguntar primeiro o que é distribuído e para quem que se distribui, no caso, a renda. E que, portanto, nós temos uma questão interescalar. Porque, veja, muitas vezes cria-se um programa de distribuição de renda, mas ele é uma solução essencialmente local. Porém, essa solução local acaba não resolvendo outra de outros locais, que aqui eu coloco entre aspas como outra global, ou seja, da totalidade. Por quê? Porque elas estão interconectadas. Afinal de contas, embora sejam áreas distintas, podendo estar até em cidades distintas, existe uma interconexão entre essas áreas. Então, como essas áreas estão conectadas, o problema percorre tanto uma como outra. Então, muitas vezes, uma solução que é pensada, isso pode até ser refletido a partir da questão de infraestrutura. Quando se pensa numa infraestrutura para um bairro, muitas vezes não se considera que o outro vai ser afetado. E esse outro bairro pode ser afetado negativamente, inclusive. Então, muitas vezes pensou-se numa solução de tráfego para uma certa região da cidade e a outra que vai arcar, vamos dizer assim, com os efeitos dessa solução. O que foi solução para uma acabou gerando problema para a outra. Em linhas gerais, é esse o raciocínio. E que ele coloca alguns critérios para uma distribuição justa. E ele explica alguns deles, e mais adiante, na página 85, ele vai eleger 3 critérios. Então, eu coloquei aqui a explicação dos 3 que ele escolheu, né? São 8. Desigualdade intrínseca. Existe a desigualdade naturalmente, por questão de aptidões pessoais, locais em que cada um nasce, cresce, assim por diante. Alguns serviços são mais valorizados que outros em termos de oferta e demanda. Existem serviços mais procurados do que outros. A questão 3, o terceiro critério, seria o da necessidade. Direitos a níveis iguais de benefício, ou seja, todo mundo tem o direito de receber as mesmas coisas, em linhas gerais. Existem os chamados direitos herdados, que é quando, muitas vezes, por uma questão até normativa, por uma questão de hereditariedade, de herança, as pessoas têm direito a um determinado uso da terra, a um determinado bem
porque era de algum antepassado. Ele traz esse conceito de mérito, que não é a mesma coisa que merecimento. No caso aqui, o que ele fala como mérito, ele usa o exemplo de trabalhos insalubres ou que exijam muito treinamento. Então ele usa, por exemplo, um trabalhador da mineração e um cirurgião, né, e que muitas vezes eles têm mais méritos do que outros trabalhos que não sejam insalubres ou que não exijam tanto treinamento. É um pouco dessa exemplificação que o Harvey traz. A contribuição ao bem comum, tarefas e trabalhos que vão beneficiar grande parte da população, sobretudo serviços de saúde e educação, contribuição produtiva atualmente e esforços e sacrifícios. E o autor vai escolher 3, na seguinte ordem: a necessidade, que todo mundo tem, de um jeito ou de outro; a chamada contribuição ao bem comum, ou seja, considerando aqueles trabalhos que grande parte da sociedade usufrui; e o chamado mérito, considerar justamente essa diferenciação, essas particularidades de trabalhos mais insalubres, de trabalhos que exijam maior tempo de qualificação. E o próprio Harvey supõe que a justiça distributiva territorial vai implicar automaticamente na justiça individual, ou seja, a partir do momento que se resolver as questões no território, as questões em relação aos indivíduos também serão resolvidas. E que, portanto, nós vamos ter um grande problema, pois nós conseguimos medir necessidade. Pessoas que precisam de habitação, pessoas que precisam de cuidados médicos, de educação, alimentação e assim sucessivamente. Porém, definir a justiça social é algo muito complicado, porque a gente precisa defini-la a partir de decisões que sejam socialmente justas. É um argumento complexo. Explicarei da seguinte maneira. Muitas vezes, um determinado grupo tem uma grande necessidade de habitação. Porém, não é o único grupo. Então, muitas vezes, uma decisão que busque prover justiça social para aquele grupo não proveu justiça social para outros grupos que também têm aquela necessidade. É sempre essa questão de que precisa se pensar de maneira total, de que precisa se pensar de maneira integrada. Né? O Harvey acaba trazendo isso ao longo do livro todo, né? Pensar de uma maneira sistêmica mesmo, né? De como resolver o problema para todo mundo que tem aquele problema, e não uma solução apenas atomizada. Isso é um pouco da reflexão que o Harvey faz. E aí, na página 90 e 91, ele traz a definição do que é mérito, e eu trago um exemplo para definir o termo mérito. Né? Ele usa um contexto envolvendo moradias em áreas de risco, vamos dizer assim. E aí eu trouxe um exemplo mais próximo da gente. Por exemplo, uma pousada de luxo num manguezal, ela tem uma negatividade explícita. E essa negatividade explícita a diferencia de uma comunidade caiçara, por exemplo. Porque, por exemplo, essa comunidade caiçara precisa de um posto de saúde, de uma escola e assim por diante. Só que o mesmo não vai se aplicar para quem construiu a pousada de luxo. Porque quem construiu a pousada de luxo pode sair de lá e obter esses serviços. Ou seja, nessa situação, quem tem o mérito para receber políticas públicas, para que a justiça social seja feita, é a comunidade caiçara. Por quê? Porque no caso deles, eles não, entre aspas, optaram necessariamente por morar no manguezal. Agora, quem construiu a pousada, sim. Porque quem construiu essa pousada tem capital para construir essa mesma estrutura de hotelaria em qualquer ponto do território, em teoria, né? Ou seja, quem tem o mérito para receber um posto de saúde, uma pavimentação, uma ciclovia, uma linha de ônibus, o que quer que seja, é a comunidade. Porém, o que a gente vê muitas vezes em todo o território nacional é o inverso. Quem acaba recebendo infraestruturas de saneamento básico, internet, energia, é a pousada, antes da comunidade. Então, é comum ver, por exemplo, comunidades morando em áreas litorâneas sem esgoto coletado, e a pousada muitas vezes consegue ter ali uma rede de distribuição que caia no sistema municipal. Né? São contradições que estão postas. E que, portanto, a estrutura básica vai ser justa para todos, palavras do Harvey, quando as vantagens dos mais afortunados promoverem o bem-estar dos menos afortunados. Ou seja, quando você distribuir renda, em linhas gerais. E o Harvey já faz um gancho para a parte 2, que é quando ele faz formulações socialistas, dizendo que programas que buscam alterar a estrutura capitalista de mercado, sob a qual se gera riqueza e renda, vão fracassar. Resumindo, não adianta querer mudar drasticamente uma estrutura, que é a responsável pelo capitalismo existir. Se essa estrutura for mudada, o capitalismo acabou. É isso, em linhas gerais. E que, portanto, nós temos um problema geográfico, que é esboçar justamente uma organização espacial que amplie as perspectivas da região menos afortunada. Ou seja, de criar uma organização do espaço para auxiliar
o máximo possível uma região que possui menos condições, que possui uma população, que possui uma comunidade desprovida de recursos, desprovida de serviços e assim por diante. E que, portanto, essa escassez, essa apropriação, essa privação, essa exploração são centrais para o sistema de mercado. Ou seja, a escassez é necessária para manter o sistema capitalista. Então tem que ter bolsão de pobreza para o capitalismo prosperar. O capitalismo só prospera gerando desigualdade, gerando pobreza para a maioria e riqueza para a minoria. É isso que o Harvey já está trazendo nessas páginas finais do capítulo 3. Ele também ressalta o fato de que o terceiro mundo está fadado a repetir o que aconteceu no capitalismo individual do primeiro, sobretudo copiando o exemplo dos Estados Unidos, e que isso gera um custo humano e social gigantesco para o crescimento, degradação ambiental, degradação do cotidiano, da vida e assim por diante, desemprego estrutural, dentre outros problemas, miséria, fome e assim sucessivamente, e que a gente precisa urgentemente de um novo padrão organizacional substituindo o mercado, ou seja, o sistema capitalista, por um processo de planejamento descentralizado, eliminando a escassez e a privação de maneira sistemática. E tudo isso encerra no que o próprio Harvey chama de conceito de justiça social territorial. Para ele se dá da seguinte maneira. Primeiro, a renda seria distribuída a partir da localização das necessidades populacionais em cada território. Então, uma população precisa de determinados recursos num ponto, outra precisa de determinados recursos em outro. É assim que se faz a distribuição da renda. Haveria a possibilidade de maximizar os chamados efeitos multiplicadores interterritoriais, ou seja, um território começar a se desenvolver e ajudar o outro, e vice-versa. E que, portanto, os excedentes seriam destinados para resolver dificuldades específicas do meio físico e social. Por exemplo, você tem efeitos multiplicadores interterritoriais e dentre esses territórios tem um com problema de falta de chuvas. Então precisa de um sistema de abastecimento de água mais eficiente. Então nesse caso seria alocado um recurso extra para aquela porção do território. E que, portanto, as questões política, econômica, organizacional e institucional têm que funcionar para permitir que os menos favorecidos saiam dessa condução. E que, portanto, eles enxerguem uma distribuição justa, alcançada com justiça. Ou seja, para que eles tenham os recursos e que esses recursos tenham sido concedidos de maneira justa. Em linhas gerais, é um pouco do que o Harvey vai trazer nesses 2 capítulos, do Justiça Social e a Cidade. A produção, arte e edição deste podcast é encabeçada por mim, Laura da Silva Biagioli, estudante de Geografia do Instituto das Cidades no campus Zona Leste da Unifesp e bolsista de extensão do grupo Rede Mobilidade Periferias. O episódio vai finalizando por aqui, mas você pode acompanhar as discussões do Ponto de Partida toda terceira sexta-feira do mês, sempre às 19 horas. Além disso, curte a página do Rede Mobilidade Periferias no Facebook e se inscreve no nosso canal do YouTube para estar sempre a par das ações que o grupo desenvolve. É só buscar por Rede Mobilidade Periferias. Até mais!